Olá, meus amores, vamos dar, continuidade à nossa aula, da segunda-feira. Então, vai aí pegando os seus livrinhos, certo? Do nosso conteúdo de hoje, para você aí, ó, não perder nada, né? Nós teremos aí ética e oficina, ok? Então, fica bem atento no nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Hoje, pessoal, no nosso conteúdo de ética, nós estamos falando ultimamente sobre o trabalho infantil, tanto em ética como em português também nós vimos. Nós vamos falar agora sobre o trabalho infanto-juvenil no Brasil. No seu livro, na página 128, você vai conseguir acompanhar comigo. Preste bem atenção. Trabalho infanto-juvenil é de extrema relevância na construção de uma sociedade mais digna, justa, solidária e igualitária. A lei confere às crianças e adolescentes o direito fundamental de não trabalhar, o qual é reconhecido na Constituição da República e amparado pelo princípio da proteção integral. Contudo, mesmo assim, o trabalho precoce permanece como uma realidade na sociedade brasileira, presa aos tentáculos da necessidade de busca pela sobrevivência. Sabe-se que é direito das crianças e adolescentes o acesso à educação, à alimentação, proteção, saúde, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda violência, discriminação, exploração e crueldade. Por essas razões, a eliminação da exploração do trabalho infanto-juvenil e sua correta inserção no mercado de trabalho se faz tão importante e está entre as prioridades da sociedade atual. Porém, a ausência de políticas de inserção social e principalmente econômica referente a essa faixa etária, infelizmente faz com que se cresça a miséria e a pobreza, levando crianças e adolescentes à marginalidade no âmbito do mercado de trabalho. Tais situações são geradas em razão da necessidade que esses pequeninos possuem de ajudarem suas famílias a sobreviverem, incrementando ganhos financeiros na renda familiar total através de atividades laborais. A exploração do trabalho do menor de idade é fato vivenciado não somente na sociedade atual, mas é praticada corriqueira desde tempos mais antigos. Porém, a exploração do trabalho infantil só ganhou relevância a partir do período da Revolução Industrial. No Brasil, desde o seu descobrimento, em 1500 d.C., é possível verificar o abuso da exploração do trabalho infantil. Nas caravelas portuguesas, crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos eram submetidas a trabalhos perigosos, conhecidos como pequenos grumetes, ocasião em que iniciavam a carreira na armada. Estima-se que 10% da frota de Cabral era formada por estes pequenos marinheiros que trabalhavam no covés fazendo faxina nos porões e remendando velas, Ou seja, pessoal, desde muito antes, muitos anos atrás, muitos, adolescentes trabalhavam, de forma escrava, porque nós sabemos que todas as crianças, mas também os adolescentes, têm esses direitos, do lazer, do brincar, do estudar, da liberdade. Então, todos têm esse direito. Eles podem trabalhar, mas existem regras para esse trabalho. Eles não podem trabalhar e serem excluídos dos seus direitos. E, infelizmente, essas crianças, muitas delas trabalham porque não têm o que comer para ajudar os seus familiares. É uma triste realidade. Conheça as principais atividades em que as crianças e adolescentes estão inseridos. Nós temos aí, o mapa do nosso Brasil e temos aí em cada região, que a gente também está estudando, durante todo esse ano, as regiões do nosso país. Nós temos aí em que atividades esses adolescentes, estão mais inseridos, Na região Nordeste temos aí atividades agrícolas, serviços domésticos, comércios. Na região Sudeste também agrícola, comércio ambulante, captação de lixo. Na região Sul, extrativismo vegetal, indústria de couro e calçado,
gado, na região centro-oeste, carvão vegetal, agropecuária, extrativismo mineral, catação de lixo, e na região norte, né, tem o garimpo, a prostituição, a pesca, o turismo. Então, temos aí uma divisão, né, do nosso país em regiões e o que é que cada região dela mais se trabalham aí esses adolescentes. Vale dizer, por fim, que a primeira norma brasileira que tratou de proteger o trabalhador infanto-juvenil ocorreu por meio do Decreto de 1313 de 1891, no qual proibia-se o trabalho de crianças e adolescentes nas fábricas. Dentre as estratégias e mecanismos instituídos pelo governo, destaca-se a criação em 1990 de um Conselho Federal. A partir daí, os conselhos estaduais e municipais para defender os direitos das crianças e do adolescente. Temos aí, né, uma campanha, pouquíssimo se vê essas campanhas, né, mas era para existir muito mais, né, que é comemorado no dia 12 de junho, é Dia Mundial contra o trabalho infantil, o trabalho infanto-juvenil, né? Não aceite isso, não apoie essa ideia, denuncie, né? Isso que a gente tem que fazer como cidadão, né? Criança tem direito à escola, à liberdade, ao lazer, né? Existe um tempo certo para todas as coisas, a gente tem que respeitar este tempo. Os maiores problemas globais, página 132. Temos sempre discutido sobre alguns problemas que afetam a todos nós em nível mundial, todos eles com muitas implicações no nosso cotidiano e com graves riscos para o nosso futuro. Mas, de modo geral, são sempre problemas ligados à falta de políticas sociais eficazes, à falta de conservação do meio ambiente e à falta de uma consciência cidadã que nos leve a encarar o outro como semelhante e que necessita de nossa corresponsabilidade para cuidar de nossa casa comum. A falta de políticas sociais leva ao desemprego, à falta de estrutura, que leva ao aparecimento e ao crescimento do número de doenças, à pobreza, à fome e à desorganização por causa de conflitos ao redor do planeta. A ganância de alguns e a falta de consciência ambiental de outros leva à degradação dos ecossistemas e biomas, ao esgotamento dos recursos naturais não renováveis. A falta de cuidados com o nosso planeta agrava o efeito estufa ou aquecimento global, as mudanças climáticas drásticas, a transformação brusca de ambientes que leva à extinção de espécies, animais e vegetais, além de comprometer a vida na Terra. Chegamos a pensar às vezes que não há solução, mas há solução. A solução é a conscientização da população, a começar por cada um de nós. Cuidar melhor do planeta, buscando saídas ecológicas para as nossas necessidades de consumo. Trabalhar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, com melhores condições de vida para todos. É uma questão de cidadania em nível planetário. Então, pessoal, esse é um assunto, né, que a gente também veio vendo durante todo esse ano, né, o cuidado com o meio ambiente, a conscientização, né, não desperdiçar. Então, é um assunto que a gente sempre está em pauta para a gente não esquecer, ok? Vamos agora para as nossas atividades, a página 129 a 131 e 133 a 135. Acompanhem comigo. Vamos lá, pessoal. Olha só, na página 129, né, referente ao trabalho infanto-juvenil no Brasil. Quais os trabalhos que crianças e adolescentes realizam na região onde você vive? Só você olhar lá no mapa. E você, o que acha a respeito do trabalho infantil? Dê a sua opinião. 3. Relacione as palavras às afirmativas correspondentes. Diálogo, justiça, solidariedade e respeito. Você vai ler e vai colocar aí, né, as letras correspondentes. 4. Você sabia que até recentemente era extremamente normal crianças trabalharem em roçados, fábricas e outros ofícios? Pesquise uma profissão que no passado era comum empregar crianças. Faça um breve relatório sobre sua pesquisa em seu caderno e leia em sala de aula. No caso, né, você pode fazer aí, depois a gente lê no nosso atendimento, ok?
5. Pesquisa em revistas, jornais ou na internet figuras que mostram o trabalho infantil na região do país onde você mora. Depois, reproduza no quadro abaixo para montar um painel sobre o assunto e discutir com os seus colegas. Então, você vai pesquisar imagens e colocar aqui, tá certo? 6ª, faça uma interpretação da letra da música e escreva abaixo, né? Temos aí a música Criança Não Trabalha. Você vai ler esta música e vai dizer aquilo que você entendeu, aquilo que você compreendeu. Página 133, referente aos maiores problemas globais. Quais problemas você pensa que são os maiores desafios da humanidade atualmente? 2. O que ocasiona a degradação dos recursos naturais do planeta? Quais seriam as soluções para esses problemas? 4. A partir do texto, correlacione as consequências dos problemas principais citados, né? A falta de políticas sociais, quais são as consequências? A ganância e a falta de consciência ambiental, quais são as consequências? E a falta de cuidados com o planeta, quais são as consequências disso? Página 134. Porque as soluções dependem do exercício da cidadania em nível planetário? Por que todas as pessoas juntas, né, têm que pensar em soluções? 6. Vimos que há problemas principais que têm suas consequências para a população do planeta. De acordo com a sua consciência crítica, aponte 3 soluções para cada consequência citada abaixo. Qual é a solução para o desemprego e a pobreza, na sua opinião? Para a escassez de água? Para a extinção de espécies de animais e vegetais? Para as mudanças climáticas? 7. Pinte as principais consequências do aquecimento global. Você vai ler essas opções e vai pintar. 8. Observe a charge e escreva ao lado um comentário sobre ela. Então, você está vendo um meninozinho aí com o nome aquecimento global. O que esses pinguinzinhos estão fazendo na geladeira? O que é que você acha que isso significa? 9. Quais os perigos que o aquecimento global pode trazer para nós? Então, temos aí várias respostas pessoais. Não deixem de fazer a atividade, ok? Vamos continuar com os nossos conteúdos. Agora, pessoal, você vai pegar seu livro aí de oficina de negócios na página 80, né? Hora do nosso projeto. Nós estudamos, né, muitas coisas em relação ao dinheiro, como economizar, como não desperdiçar, como utilizar de forma, né, empreendedora, como planejar. Então, vamos aí finalizar, né, esse nosso livro, nosso conteúdo falando sobre o nosso projeto. Seja um empreendedor. Transforme o sonho em realidade. Ao longo desses últimos meses, aprendemos a ter consciência do que é o dinheiro, para que serve e como ele é gasto. Também como impedir o consumo exagerado e permitir a conquista de sonhos por meio de um planejamento financeiro. Então, tudo isso a gente viu, né, durante esse ano. Afinal, o importante é plantar agora para colher no futuro. Lembre-se de tudo que foi visto nas etapas desse projeto sobre os alimentos, como separá-los, a higienização, os cuidados com a embalagem, a seleção do cardápio, entre outros. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr em prática, né, todos esses conhecimentos, certo? Que nós adquirimos e vamos escrever um texto que resume tudo que a gente aprendeu sobre empreendedorismo. Temos aí na página 80, certo, do nosso livro, uma partezinha, né, umas linhas para você falar um pouco sobre o que você aprendeu sobre empreender, né? O que foi que você compreendeu sobre isso? Então, você vai fazer um resumo, ok? Na página 80. Feira do Empreendedor, nós temos aí na página 81. Coloque em prática tudo o que aprendeu sobre ser um empreendedor. Faça um planejamento separando equipes para determinar funções. Ah, tia, mas eu estou em casa. Então, fica aí esse trabalho para vocês, certo? Está chegando o grande dia. O que é que você vai fazer? Na página 81, tá certo? Ele tá pedindo para você fazer o seguinte.
Nesse caso, se vocês estivessem em sala de aula, nós iríamos, né, separar pessoas para dizer quem iria servir os alimentos, quem iria repor os produtos quando acabarem, quem ia receber o dinheiro, quem ia fazer a limpeza, né, e quem ia ficar com os horários de cada um, né, separar os horários das funções de cada um, certo? Ele está pedindo para você organizar, né, essas informações nessa tabela. Então, como é que você vai fazer? Tia, como é que eu vou fazer se eu estou em casa? Nós temos aí, ó, vocês que estão em casa, né? Daniel, Rodrigo, Fernando, Johnny, tem o Ariel, tem o Alisson, né? Então, o que você... Vamos imaginar que todos nós estamos numa sala de aula. Coloque os nomes dos seus colegas aqui nessa lista e coloque uma função para cada um deles, o horário que cada um, né, vai exercer, tá certo? Então, você pode realizar essa atividade colocando aí o nome dos colegas, né, que tá aí todos os dias com a gente no horário do atendimento. Assim, você pode fazer aqui a sua atividade, né, da Feira do Empreendedor. Ok? Utiliza aí o nome dos seus colegas, né, que está aí todo dia com a gente e coloca aqui e coloca aí quem é que vai servir alimentos, quem é que vai repor os produtos, quem é que vai receber o dinheiro, quem é que vai limpar o local, né, e o horário de cada um, né, que cada um vai ficar para fazer as suas funções, ok? Então, não deixem de fazer a atividade. Tem um detalhe muito importante, pessoal. Claro que quem está também assistindo na segunda-feira também vai para a aula. Então, você, mesmo que esteja de forma presencial, você pode colocar o nome dos seus colegas de sala de aula, tá certo? Você pode, né, assistir essa aula, fazer essa atividade pensando aí nos seus colegas mais próximos, quem você distribuiria essas atividades, ok? Temos também na página 82, na página 83, uma atividade que não tem como a gente fazer, porque isso daria para fazer presencialmente, né? Nós montaríamos toda uma estrutura para vender os nossos produtos, para a gente fazer uma tabelinha, organizar que alimentos foram vendidos, qual foi o preço, qual foi a quantidade vendida e fazer um gráfico aí nessa questão de vendas, né? Não tem como a gente fazer, infelizmente, por causa da pandemia, ok? Então, se você quisesse fazer atividade imaginando como seriam essas vendas, você pode colocar aí que produtos você venderia nessa feira do empreendedor. Eu venderia um brigadeiro de banana, né? Ou então eu venderia chips de casca de maçã. Você pode colocar o preço, você pode colocar a quantidade, você pode usar a sua imaginação para a gente poder, né, fazer essa atividade, ok? Então, quem está somente online pode utilizar, né, o nome dos alunos que você conhece, né, que estão aí todo dia com você. E quem não está, né, quem está de forma presencial, você pode utilizar o nome dos seus alunos, né? Pode utilizar o nome, né, dos alunos aí que você vê todos os dias, certo? Então, assim nós concluímos a nossa atividade, né, o nosso livro, tá certo? De oficina de negócios. Temos também aí, né, na página 88, né, uma avaliação da sua participação. Infelizmente, como a tia já falou, devido à pandemia, a gente não pôde fazer esse projeto no concreto, né? A gente só tem feito aí usando a nossa imaginação, né? A gente tem feito o que pode, né, com a nossa realidade. Mas você pode responder também aqui na página 88 essa questão aqui das qualidades, né? Que qualidades essenciais uma pessoa que empreende tem que ter, né? Ela tem que ser uma pessoa responsável, ela tem que ser uma pessoa compromissada. Então, você pode colocar aqui 6 qualidades, né, de uma pessoa empreendedora, né? E na página 89, você pode fazer aí uma perguntinha, senta aí com sua família, faz uma perguntinha aí, né? Todos esse quiz e essa questão para saber se vocês são consumidores conscientes. Nós temos aí na nossa página 89, ok? Finalizamos assim o nosso livro de oficina de negócios, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer as atividades dos nossos conteúdos, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau!